Então vamos lá, meus jovens padawans. Vamos para a classificação periódica dos elementos químicos. O que a gente tem que observar? A gente tem que observar que os modelos atômicos deu para a gente a estrutura energética do átomo e as suas características físicas como a massa, certo? Então, a partir daí, nós vamos trabalhar como esses elementos podem ficar organizados dentro da tabela periódica, né? A gente revê esses conceitos aí. Então, vamos lá. Seguinte, número atômico e a estrutura de um átomo. Se a gente pegar o sódio, ele tem um número atômico igual a 11, certo? Ele tem um número atômico igual a 11 e tem a massa igual a 23. Então, o número atômico 11 é o número atômico e ele tem a massa igual a 23, o número de massa. Então, o que a gente pode falar? Que ele tem 11 prótons, que ele tem a massa igual a 23, que ele tem um número de nêutrons igual a 12 e o número de elétrons igual a 11. Por quê? O número de elétrons é igual ao número de prótons. Essa é a estrutura de um átomo, certo? E a distribuição eletrônica dele, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, nós temos a distribuição eletrônica dele aí. 1s2, 2s2, 3s1. Lembrando que aqui é aonde acabou, aqui é onde temos a camada. Essa é a camada de valência do cabinha. A camada de valência, aonde acabou a última camada do carinha. Então, esse carinha tem aqui como camada de valência. Agora, lembra que esse lance aqui do lado dava para gente quanto valia a energia do subnível? Então, o 3S é o subnível mais energético. Então, nós temos o mais energético. E nesse caso, o subnível mais energético se encontra na camada de valência. Então, quando o subnível mais energético se encontrar na camada de valência, o que vai acontecer? Vai acontecer que você tem um elemento representativo. Então, todas as características relacionadas aí ao elemento químico Na. Quem é o elemento químico Na? O elemento químico Na é o nosso querido sódio. Sódio. Tudo sobre o sódio. Beleza? Então, tudo sobre o nosso átomo. Outra coisa. Vamos ver outra aqui. Outro carinha. Tecnésio. Certo? Tecnésio. O tecnésio. O tecnésio. Qual é o número atômico do tecnésio? O Z é igual a 43. A massa dele igual a 98. O número de nêutrons é só subtrair a massa do número atômico. Então, 98 menos 43, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter 5 nêutrons. Então, aqui são os prótons, aqui são a massa,
Aqui são os nêutrons. E quantos elétrons ele vai ter? Ele vai ter 43 elétrons também, porque todo átomo é eletricamente neutro. Se a gente fizer a distribuição de 43, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12. 3p6, 18, 4s2, 20. 3d10, 30, 4p6, 36, 5s2, 36, 37, 38. Não é isso? Então, 10, 20, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43. Então, 5, 4, D5. Lembrando que aqui vai ser o quê? Aqui vai ser a nossa camada de valência, certo? Só que aqui vai ser o nosso subnível mais o quê? Mais energético. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o sexto nível de energia. Lembra? Subnível? Então vamos lá. Quem é a camada de valência do tecnécio? A5. Quem é o subnível? Então aqui está a camada de valência. Lembrando que essa aqui é a distribuição energética. E aqui está o subnível mais energético. Mais energético. O subnível mais energético se encontra na camada de valência? Qual a resposta? Sim ou não? Subnível mais energético não se encontra na camada de valência. Se o subnível mais energético não se encontra na camada de valência, nós temos o chamado elemento representativo. Representativo. Ou seja, os elementos vão estar divididos em dois. Vamos ter os elementos representativos e os elementos de transição. Eu errei aqui. Viajei. Esse cara aqui é um elemento de transição. Por que elemento de transição? Porque o subnível mais energético não está na camada de valência. Então, todos que são terminados em S e P são chamados representativos. Então, a distribuição eletrônica terminou em S ou P, representativos, terminou em D ou F, você tem um elemento chamado elemento de transição. Então, ficou bem claro isso? Terminou em S ou P, elemento representativo. Terminou em D ou F, elemento de transição. Para a gente relembrar a nossa tabelinha, lembra? A distribuição eletrônica e a tabela periódica? Nós temos a divisão de quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Nós também temos a divisão de 18 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias. Sendo que, neste caso, todos que terminam aqui é a região S, todos que terminam aqui é a região P, é a região D, todos que terminam aqui é a região P, e todos que terminam aqui é a região F. Tudo bem? Lembrando lá,
que, né, só para a gente preencher os primeiros aqui, esse cara é um S1, esse cara é um S2. Esse cara é 2S1, esse cara é 2S2. Esse cara é 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Esse cara é 3S1, 3S2, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. 4S1, 4S2, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10. Depois 4P1 e assim segue. Beleza? Então, nós temos as camadas, os subníveis de energia e as famílias. E as famílias, né? As famílias têm a mesma distribuição energética, por isso que são chamados de famílias, têm características químicas semelhantes, certo? E lembrando, a gente fez o sódio, lembra lá o sódio? Ele terminou em quê? Em 3S1, tá aí o sódio. A gente fez o tecnésio, não foi? O tecnésio terminou em 4D5, olha só, aqui é o cara D5, então 4D5. E se a gente quiser saber quem é o iodo? A gente vem aqui, ó, iodo. Camada o quê? 5, região P5. Então, o iodo é terminado em 5P5. Então, é assim que a gente tem a distribuição da tabela periódica com a energia relacionada. Beleza? Aí o que acontece? A gente tem grandes grupos reacionais. Esses grupos reacionais estão divididos em 4. Primeiro grande grupo reacional, esse bonitão aqui, ó, o hidrogênio. Ele costuma dizer que é o Batman, ele é sem família. Ele não tem características que se encaixem nos outros. Ele acaba reagindo com todo mundo. Os verdinhos são os metais. Os amarelinhos são os ametais. E os azulzinhos são os gases nobres. Ok? Essas características estão relacionadas às substâncias simples desses caras. Então, os metais geralmente são sólidos, os metais são condutores de calor e eletricidade. Os metais são maleáveis. Os metais são dúctil. O que é ser maleável? Maleável é formar chapas. Dúctil é formar fios. Os metais apresentam brilho característico. Já os ametais como substância simples. Então, eu vou colocar esse negocinho aqui, ó. Como substância simples. Não é característica de átomos. É característica de substâncias simples. Os ametais são gases, são isolantes, são gases, são isolantes, são compressíveis. São gases, né? Qual a principal característica dos gases nobres, além dos ametais? Eles são monatômicos,
monatômicos e eles são inertes. Eles não reagem com ninguém. Então, por exemplo, quando nós estamos falando aqui do ferro, eu tenho duas características. Eu tenho as características atômicas. Quais são as características atômicas? 26, 56. E eu tenho as características da substância simples, que é o ferro sólido. Quando eu pego aqui, por exemplo, o oxigênio, eu tenho as características atômicas 6, 8, 18. E eu tenho, né, as características atômicas, que são as micros, e eu tenho as características da substância simples, que são essas que a gente descreveu aí, da substância simples. E quando eu falo da substância simples, eu estou falando do O2, do gás oxigênio, e não do átomo oxigênio. Então, cuidado! Essas características dos grandes grupos são características para substâncias simples. Beleza? Fechou? Fechamos isso daí? Fechou comigo? Fecha aí, mano. Fecha aí comigo. Beleza? Agora, depois dessas características das substâncias simples, que a gente acaba encaixando nos elementos químicos, a gente tem os grupos das famílias, que aí são características reacionais, são características relacionadas àquele conjunto de átomos. Aqui eu vou ter os metais alcalinos. Todos eles são terminados em NS1. Aqui eu tenho os metais alcalinos terrosos. Todos eles são terminados em NS2. E os metais têm a tendência de perder elétrons. Então, esses caras perdem um elétron e esses caras perdem 2 elétrons, na sua grande maioria. Já aqui, nós temos os chamados gases nobres. Lembra que a gente falou? Monatômico que não reage com ninguém? O hélio se encaixa aqui porque ele tem todas as características dos gases nobres. Ele não termina em P6. O hélio termina em S2. Mas ele tem todas as características dos gases nobres. Por isso que ele saiu dessa regiãozinha aqui e pulou para lá, por conta das suas características químicas. Já esses carinhas aqui são os halogênios. E esses carinhas aqui são os calcogênios. Tudo bem? Gosto muito de falar desse grupo 11. São os metais nobres. Bons condutores de eletricidade. São pouco, oxidam muito pouco. Olha quem são eles: cobre, prata e ouro, né? Os metais mais nobres que nós temos aí. Então, esses são os grupos e famílias, ok? Lembrando que todos aqui terminam em quê? NS1, D10, tá? Deveria terminar em D9, mas aí vira D10. N-1, não é isso? D10. Esses aqui terminam em P4, esses terminam em P5 e esses terminam em NP o quê? 6. Beleza? Com exceção do hélio, que está encaixado ali. E geralmente esses caras aqui ganham 2 elétrons e esses caras ganham 1 elétron. Geralmente. Mas isso aí são cenas de outros episódios. Mas já vamos deixar aqui as carrinhas, né? Fechou? Então tá aí. Características dos grupos.
Só que essas substâncias também acabam tendo propriedades bastante parecidas. Por exemplo, os metais alcalinos são macios e muito reatíveis. Eles reativos, eles reagem violentamente com água e possuem a tendência de perder um elétron. Já os metais alcalinos terrosos, do grupo 2, são mais duros e mais densos que do grupo 1 e frequentemente encontrados em minerais da Terra, por isso chamados de alcalinos terrosos. Se a gente pega os calcogênios, né, os formadores de minério, porque os minérios são basicamente formados com oxigênio, beleza? E o oxigênio encabeça essa família. Já os halogênios são extremamente reativos e formam sais, por isso o termo halogênio. E os gases nobres, né, são monatômicos e são inertes, por isso que está ali no grupo 18, com exceção do hélio. Certo? Então, essas são as principais características. E aí a gente passa para as propriedades que se repetem ao longo da tabela periódica. Primeira propriedade que a gente pode estudar, o raio atômico. Como é que funciona o raio atômico? O que é o raio atômico? É a distância entre dois núcleos. Isso daí é o que nós chamamos de raio atômico. A gente pega a distância entre dois núcleos e divide por 2. Dá o raio, certo? Porque os átomos podem ser diferentes, né? Então, tá aí uma definição do que é o raio atômico. Como a gente observa isso em relação à periodicidade? Primeiro, vamos olhar nos grupos, né? O hidrogênio, ele está no primeiro período, certo? Já o lítio está no segundo. Então, o raio faz o quê? Aumenta. O sódio está no terceiro e o potássio está no quarto período. Então, ele está na quarta camada. Então, conforme eu vou descendo na tabela periódica, eu aumento o raio. Então, quanto maior o período, maior o raio. Certo? Então, quanto maior a camada, mais, né, energético ali ela vai ser, você aumenta o raio. Beleza? Então, de cima para baixo, aumenta o raio. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? O hidrogênio está na 1, o lítio está na 2, o sódio está na 3, o potássio está na 4, o rubídio está na 5, o césio está na 6 e o frâncio está na 7. Então, quanto maior o período, certo? Então, aqui se trata de camada ou o quê? Período, maior o raio. Beleza? Então tá aí. Período. Agora, quando a gente vai falar quando a gente vai relacionar ao período, quando os caras estão na mesma linha, na mesma camada, o que acontece? Eu tenho o lítio, que vai estar na mesma camada que o berílio. O que vai acontecer? Ele está na mesma camada que o bóron. Se a gente for olhar, também está na mesma camada que o flúor. E conforme você vai aumentando o número atômico, a camada vai encolhendo. Então, aqui, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu tenho a camada do lítio, é a segunda, certo? Então, eu tenho a segunda camada sendo atraída por 3 prótons. Aqui eu tenho a segunda camada sendo atraída por 9 prótons. Então, puxa mais. E aí o raio encolhe. Ou seja, a carga nuclear efetiva aumenta e aí o raio encolhe. Né? Então, tá aqui, ó. O flúor tem um número atômico 9 e o lítio tem um número atômico 3. Ambos estão na mesma o quê? Na mesma camada. Então, o que a gente pode dizer? Que o maior raio que nós temos,
o maior raio que nós temos é o do Frâncio. O menor raio que nós temos é o do Flu. Então, o raio cresce de cima para baixo e o raio cresce da direita para a esquerda. Então, essa é a propriedade periódica relacionada a raio atômico. Beleza? Fechou? Tá bom. Então, ou você olha entre períodos, ou você olha no período. Entre períodos, quanto maior o período, maior o raio. No período, quanto menor o número atômico, maior o raio, menos ele puxa. Tudo bem? Então tá aí. Essa propriedade é relacionada a raio atômico. Outra propriedade que nós temos é uma propriedade chamada eletronegatividade. Uma definição visual é uma disputa dos átomos pelo o elétron. Tudo bem? E aí, quando você quebrar essa ligação química, alguém fica com esses elétrons. Então, um par de elétrons está envolvido na ligação, e quando quebra, alguém fica com esses elétrons. No caso desses dois carinhas aí, quem ficou com o elétron foi o de vermelhinho. Tá vendo que o elétron se aproximou dele? Então, ele é mais eletronegativo, porque ele atrai mais, e o outro é menos eletronegativo, porque atrai menos. Então, a tendência é de atrair o par de elétron na ligação química. Então, por exemplo, eu pego lá o cloro e vejo ele ligado, por exemplo, com flúor. Pego o cloro e vejo ele ligado com flúor. Eu quebro a ligação entre o cloro e o flúor. Eu rompo essa ligação. Na hora que eu romper essa ligação, eu observo o seguinte: o cloro fica positivo e o flúor fica negativo. Então, o flúor ganhou o elétron. Mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, para o cloro e para o hidrogênio. Vou romper a ligação entre os dois e vou observar que o cloro fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e menos eletronegativo que o flúor. Em contrapartida, o flúor vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, isso gera para a gente a eletronegatividade. O elemento mais forte de todos é o flúor. O elemento mais forte de todos é o flúor. Por quê? Porque ele ganha de todo mundo. E da sequência dos 10, o menos eletronegativo é o hidrogênio. Então, a gente tem esse mnemônico. O que é o mnemônico? É essa frasezinha para dizer quem é mais e quem é menos eletronegativo. Fui ontem no clube, ó. Fui. Oh, trem. Agora não. Eu quero desenhar. Edson. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. É a sequência dos 10 mais eletronegativos. E lembrando que essa sequência dos 10 mais eletronegativos, ela foi criada a partir desses experimentos que eu estou apagando aqui agora. Beleza? Depois disso, o que você pode fazer? Você pode olhar a tabela periódica. Vai aumentar de baixo para cima e vai aumentar da esquerda para a direita. Por quê? Quanto menor o raio, mais ele puxa, mais preso o elétron fica. Quanto maior o raio, menos ele puxa, menos preso fica. Então, depois que eu observo a sequência de eletronegatividade, depois que eu observo a sequência experimental, eu vou para o raio. Quanto menor o raio, aí que eu posso dizer, quanto menor o raio, logo
a eletronega maior, mas depois da sequência experimental, beleza? Então fica de olho nisso daí. Então fica aí para você, né, compreender que a tabela periódica é um produto da evolução humana, conhecer a estrutura dos grupos e períodos, relacionar o número atômico com a posição da tabela periódica, caracterizar a caracterização dos grupos específicos e suas propriedades e a localização com base na distribuição eletrônica. Essas são as principais coisas que nós falamos nessa aula, beleza? Um grande abraço e mergulha nos exercícios aí.